o Canaã, o Vasco acabou empatando também, mas enfim, voltando ao normal aqui no canal, com as coisas do canal, com as programações normais do canal, chegando aqui o Ricardo Abreu, o Luiz Antônio também, que é membro aqui do canal, muito obrigado a participação de vocês. Peço mais uma vez, gente, você que ainda não é inscrito, está chegando agora, deixa o like e reforça aí a tua inscrição, que é muito importante aqui para o canal, para o vídeo, de graça aí para você também. Bom, gente, eu não vou ficar fazendo muita... O ar-condicionado tá ligado aqui na direção do microfone. Tá atrapalhando alguma coisa? Tem como vocês deixar no comentário aqui, só para eu saber e tal, porque tá improvisado aqui o espaço ainda, é um recomeço literalmente para o canal. Já já eu vou falar sobre isso também. Então deixa aqui nos comentários, se está atrapalhando ou não. O Wilson Pereira chegando aqui também, já coloco na tela. José, aqui abaixo da gama, José Nildo. Não tá não, obrigado Luiz Antônio, tamo junto. Bom, gente, vamos lá. O Vasco anunciou hoje a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, mais um reforço, né? Ah, Eduardo, não é um zagueiro de peso, não é um cara de... Mas, gente, olha só, o que está acontecendo é o seguinte, o Vasco está trabalhando dentro da realidade financeira atual do clube. Não adianta aqui ficar de historinha, dizendo que sabia, dizendo que... Enfim, a realidade do clube é essa. O Vasco está reforçando o elenco dentro das condições e das possibilidades do clube. Agora é realmente passar pelo processo da reconstrução, que não é fácil, não está sendo fácil, e montar literalmente um novo time. Então, o Lucas Oliveira, entendo que é um zagueiro que vai ajudar, melhor do que Maicon e Léo Pelé, um zagueiro mais rápido, um zagueiro que sabe jogar, um zagueiro que tem boa jogada aérea também. Na minha opinião, um jogador que pode ajudar. Seja bem-vindo, então, o Lucas Oliveira, seja bem-vindo também o Tietê, que foi anunciado ontem, né? O Tietê dispensa comentários. Agora à tarde, vindo para casa, encontrei com um amigo meu botafoguense, ele falou, cara, ninguém entendeu a saída do Tietê do Botafogo. Todo mundo gostava do Tietê, Tietê era um coringa, né? Lá no Botafogo e tal, todo mundo queria a permanência do Tietê, o Tietê saiu. E aí, é o que eu falo, aqui no canal, comento junto com vocês aqui no canal. Por que pro Vasco é ruim? Por que pro Vasco é sempre essa história de não dá, não é refúgio. Não, cara, não é refúgio. Não é refúgio. Pode usar até assim, é mais uma aposta. No caso, o Tietê não é aposta. O Tietê é um jogador consagrado no Palmeiras, no Botafogo, entre outras equipes. Mas o Lucas Oliveira, sim, considera uma aposta. E uma boa aposta. Uma boa aposta, na minha opinião. Pô, gente, olha para o nosso passado. Dá para contratar um zagueiro de seleção? Apesar que o Maurício Lemos é um jogador de seleção. Maurício Lemos é um jogador que sabe das coisas e, na minha opinião, vai ajudar e ajudar demais. Ajudar demais. Daí tem toda essa situação que envolve o planejamento do Vasco. Uma coisa é certa, o Felipe, naquela entrevista coletiva dele, deixou bem claro, o Pedrinho também, não vamos fazer loucuras. Não vamos endividar o clube. Ainda mais, né? Ainda mais. Tem a questão da venda histórica, eu vou falar sobre isso também. A venda da SAF do Vasco será uma venda histórica. Não tem jeito. Eu acho que, voltando aqui, vamos voltar para falar um pouquinho mais do time. Gente, olha só. Já com participação especial aqui do Emerson Rocha. Deixa eu colocar o comentário de vocês na tela. Daqui a pouco eu vou falar sobre algumas novidades. Ricardo Abreu chegou aqui mais cedo. Gente, sobe o like aí. Você que ainda não é inscrito, reforça aqui embaixo a tua inscrição. Desse Samuel e Ricardo Abreu. Luiz Antônio, Saudações Vascaínas. Aqui é membro do canal. O Wilson Pereira também chegando aqui. José Nildo chegando por aqui também. Manuel Freire chegando por aqui. Lucas Orediano era bom, mas foi embora agora, seguiu o caminho dele. Infelizmente, o tal do Ramon Dias não utilizou bem o Lucas Orediano, e aí pagamos um preço muito caro, né? Pagamos caro no jogador e o jogador saiu para o Cincinnati, né? E agora não tem mais o que fazer. Já foi, agora é seguir realmente o nosso caminho. Tá aqui o Carlos Henrique, chegou agora. O Mauro também chegou agora. Aqui é Vasco de Paciência. 7 de abril, Zona Oeste. Pô, maneiro. Muito maneiro. Então,
Tamo junto, gente. Lá do Distrito Federal, Carlos Henrique, Samambaia, um abraço, meu amigo, tamo junto. Então, assim, gente, sobe o like aí que é importante. Deixa eu ver quantos likes nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. Então, assim, o Vasco está fazendo o trabalho correto. O Fábio Carilli, já vou colocar a fala do Fábio Carilli aqui, daqui a pouco tem participação também do Emerson Rocha aqui no canal. Emerson Rocha do canal Atenção Vascaíno sempre participando aqui. Temos apenas 138 likes, então sobe o like aí para que o YouTube possa recomendar a live aqui para outros amigos, outros vascaínos também. Já coloco o comentário de vocês na tela, tá certo? Então, assim, gente, o que está acontecendo? Teresina, Piauí, Vasco, o Contos e Encantos também chegando aqui, comentando e tudo mais. Então, assim, eu, Eduardo, acredito no que o Pedrinho está fazendo, no que a diretoria atual está fazendo. Wagner Jerônimo também. Então, assim, acreditar. Até porque o time do Vasco não é esse filme de terror. Goleiro de seleção, Léo Jardim. PH, excelente lateral direito. Agora com o Maurício Lemos na zaga, junto com João Vitor, uma zaga segura, com opções no banco de reservas. Lateral esquerdo, Lucas Piton, tem duas excelentes opções no banco de reservas. O Vitor Luiz e o Leandrinho, da base. Meio campo, na minha opinião, está recheado, sim. Tietê, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforza, Paulinho Paula, Coutinho, Dimitri Payet, Estrela, base também. O ataque, sim, falta uma peça ou outra, mas temos o Adson, temos o David, temos o Verratti, temos o GB também da base. E aí você está negociando com o Wanderson, você está negociando com o Vasco, né? Com o Coelho. A informação é que é em euros, é 3 milhões de euros, 5 milhões de euros, sim. Fala, meu parceiro Eduardo Ferrari, a todos ligados aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, fazendo essa participação aqui no dia 8 de janeiro, dia do meu aniversário, meu parceiro, grande abraço, e dia também de relembrar 2 anos sem Roberto Dinamite. Infelizmente, em 2023, nessa data, partiu o maior de todos. A gente aqui faz uma homenagem e essa lembrança ao Roberto Dinamite. Olha, meu parceiro Eduardo Ferrari, você fala sobre a questão do Maurício Lemos, jogador uruguaio, que o Vasco está praticamente acertando essa contratação. Ontem, lá na apresentação do Fábio Carilli, ele deixou bem a entender que existe sim essa negociação. Não dá para cravar 100% que está tudo certo, mas está bem adiantado e ele deve ser mesmo reforço do Vasco para 2025. É um jogador que tem contrato com o Atlético até o final do ano, um jogador experiente de seleção uruguaia, acho que vai ajudar bastante. O Vasco que já tem outros 2 zagueiros contratados, né, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, mas o Maurício Lemos deve jogar ao lado do João Vitor, formando a dupla de zaga do Vasco. E aí, se você parar para analisar, a cozinha do Vasco está formada, né? O goleiro Léo Jardim, na lateral direita ali vai depender do próprio treinador, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. Aí vai depender de como ele vai escalar esse Vasco. Ele disse ontem também na coletiva que tem muita coisa para conhecer os jogadores, para saber qual a forma tática que ele vai atuar, se vai jogar no esquema que ele mais prefere, né? O 4-2-3-1. Acho que há possibilidade, só que o Vasco precisa de atacante de profundidade. Ele fez esse pedido. E já a gente volta aqui no Vasco Connection para falar exatamente sobre isso, o sistema ofensivo do Vasco. Já eu volto, meu parceiro. Então, Eduardo, como prometido, voltamos aqui para falar um pouquinho sobre o sistema ofensivo do Vasco. Logicamente que hoje a gente tem um centroavante artilheiro, Pablo Verratti, vem sendo dito em relação à questão da insatisfação do Verratti. Enfim, eu acho que o jogador se apresentou bem, conversou com a comissão técnica, com o presidente Pedrinho, acho que está tudo certo. Logicamente que a questão, se ele quer um aumento salarial, tem que ser tratado nos bastidores, conversar com a diretoria, e eu acho até que ele merece, porque para mim foi um jogador fundamental em 2023, 2024, para o Vasco fazer não só aquela questão daquela recuperação de não ser rebaixado em 2023, mas também em 2024 em chegar à 10ª colocação, ficar entre os 4 melhores times da Copa do Brasil. Acho que o Verratti, artilheiro da temporada, tem que ser mesmo valorizado, mas isso tem que ser tratado nos bastidores. Não nesse disse-me-disse feito pelo seu staff em relação à imprensa, divulgando que tem outros times querendo. Enfim, ele tem contrato com o Vasco até o final do ano, com possibilidade de estender até 2026, dependendo das metas que alcance. Enfim, Verratti está bem no Rio de Janeiro, um jogador muito identificado com a torcida e acho que vai dar tudo certo. Mas o Fábio Carilli quer jogadores de profundidade. Ele também falou isso ontem na apresentação dele. 2 nomes começam a surgir como possibilidades.
São difíceis do Vasco fazer a contratação, mas se fizer a contratação de pelo menos um desses jogadores, seria muito bom. Primeiro, o Rony do Palmeiras, né? O Fluminense aí surgiu com a possibilidade de comprar o jogador, mas o jogador se apresentou ontem ao Palmeiras, publicou nas suas redes sociais que espera fazer um 2025 com a camisa do Palmeiras bem. Então, assim, a gente não sabe como é que está essa situação. O Vasco espera, junto com a diretoria, já que o Pedrinho tem um bom relacionamento com a presidente do Palmeiras, a Leila Pinheiro, quem sabe o Vasco não consiga, a Leila Pereira e o Vasco não consiga fazer essa contratação. É um jogador que recebe quase 2 milhões de reais por mês, acho um salário muito alto e não sei se o Vasco conseguiria essa contratação. Mas, enfim, quem sabe? Palmeiras não conte com o jogador e o Vasco consiga fazer, pelo menos pagar parte do salário, deixar um pouco mais tranquila a folha salarial do Palmeiras e trazer esse jogador que seria uma baita contratação para o Vasco. Outro jogador que o Vasco também vem tentando é o Wanderson, jogador do Internacional, jovem, atacante, velocidade. O Internacional está contratando mais 2 atacantes para a posição do Wanderson, ele não deve ficar no Colorado, mas tem um salário alto, tem outros clubes também interessados no jogador. E essa situação também é complicada. O Vasco não tem dinheiro, né, Eduardo? Infelizmente, para fazer uma contratação de impacto. Mas, por exemplo, o Wanderson ou o Rony, ou os dois, seriam boas contratações para o Vasco visando 2025. Pergunta a você, rapaziada, que está nessa live aí. Gostaria de ter o Rony, o Wanderson no time do Vasco? Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. E já eu volto, Eduardo, com mais um boletinzinho aqui, uma participação falando do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouco a gente volta. Então, Eduardo, falando um pouquinho do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco que não está bem na competição, mesmo assim ainda não foi derrotado. Está no grupo 32, iniciou a sua participação no último dia 4, no empate em 1-1 com o 15 de Piracicaba. O Vasco que mandou para essa competição um time basicamente sub-17. E aí o torcedor do Vasco, porque a atuação foi ruim mesmo, o Vasco poderia ter perdido o jogo graças ao Felipe Gabriel, que fez ótimas defesas no final do jogo, impedindo a derrota. O Vasco empatou em 1-1. Só que, como eu disse, é um time muito jovem. Nessa categoria é difícil você ter um time sub-17 jogando contra o time sub-20 e ter uma prevalência, mesmo que tecnicamente o time sub-20 seja um pouco inferior, mas a questão física chama muita atenção. E por isso, uma crítica que eu tenho ao Matheus Kuropos, que é o técnico do Sub-17 que está fazendo esse trabalho na Copinha, é isso. Por exemplo, ele tem no banco de reservas um atacante que é até um pouco contestado pela questão técnica, que é o Léo Jacó, mas é um jogador de 20 anos, que já jogou o Campeonato Carioca profissional, é um jogador muito forte fisicamente e está no banco de reservas. É um jogador que deveria estar em campo, pela questão física, basicamente por conta disso, já que o Vasco tem um time muito jovem. E aí depois, ontem, jogando contra o Canaã, do Distrito Federal, um time de empresários, um time que faz resgate de jogadores em todo o Brasil para poder fazer uma base muito boa, não é um time de tradição, mas na base o Canaã faz esse trabalho, um time, como eu disse, de empresário, um time empresa, e o Canaã tem sim um bom time. E o Vasco empatou em 0-0 com esse time ontem, mais uma atuação ruim do time do Vasco. Acho que o Vasco tem todas as condições de se classificar, pega na última rodada os donos da casa, o Nacional de São Paulo, jogando na sexta-feira, 3 horas da tarde, com transmissão da Cazé TV, mas precisa fazer a sua parte e conseguir a classificação para a próxima fase, sendo que na próxima fase vai depender de como vai estar o Vasco no Campeonato Carioca. Há possibilidade pequena, mas tem possibilidade de alguns jogadores que estão no elenco do Carioca reforçarem o time do Vasco, já que também estão inscritos na Copa São Paulo. Por exemplo, Lucas Eduardo, zagueiros Lincoln, Luiz Gustavo, centroavante GB, o Bruno Lopes, outros jogadores também possam, o Paulo Ricardo, né, o Paulinho, lateral direito, enfim, são vários jogadores que podem reforçar o time do Vasco na Copinha. Mas o Vasco tem esse confronto sexta-feira, 3 horas da tarde, contra o Nacional de São Paulo, jogando na capital, ali na Barra Funda, buscando a classificação. Hoje o Vasco está na segunda colocação, empatado com o Canaã. O Canaã vai enfrentar mais cedo o 15 de Piracicaba, meio-dia e 45. Por exemplo, se o 15 de Piracicaba vencer o seu jogo, o Vasco precisa apenas de um empate contra o Nacional para garantir a classificação. A gente vai ficar de olho e todas as informações a gente vai trazer aqui também no Vasco Connection. Meu parceiro, ótima live para vocês aí, grande abraço, tamo junto. E, aniversário aqui, meu aqui, eu agradeço mais uma vez a participação sempre aqui no Vasco Connection. Grande presente, tamo junto, meu parceiro, valeu!